Oi, gente! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Accounting Journey Insights. Como vocês estão? Meu nome é Tuane, eu sou coordenadora de comunicação aqui na KPMG Business School. Inclusive, eu cuido das redes sociais. Se vocês quiserem, né, podem procurar a gente tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Sempre tem muito conteúdo por lá. Inclusive, no LinkedIn você fica sabendo de eventos como o de hoje e pode se inscrever também na nossa newsletter, que também se chama Accounting Journey Insights. Inclusive, tem um artigo nela hoje, e falando sobre Head Accounting, muito interessante. Eu recomendo que vocês vão lá, sigam a gente, acompanhem. E falando em accounting, muita gente aqui faz parte do Accounting Journey, né? Mas, para quem não conhece, eu vou dar uma resumidinha. O Accounting Journey é a nossa jornada de contabilidade da KBS. São 5 temáticas ao longo do ano. Falamos sobre os hot topics da contabilidade, também da tributação, do mundo das finanças. E ainda garante 40 pontos no PPC, né, no CFC. Hoje também vai rolar um pontinho aí. Esse tema que a gente vai falar hoje de FRS 2, CPC 10, inclusive já esteve em um accounting anterior do ano passado, mas é uma novidade que voltou à tona por movimentações do mercado. E para falar sobre o Accounting Journey, eu queria chamar alguém muito especial que cuida bem de perto, com muito carinho, de todos os nossos clientes. Queria chamar a Verônica para falar um pouquinho sobre isso para vocês. Oi, Vê, tudo bem? Olá, tudo bem? Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos. A animação da Tuane é difícil competir. Imagina. Mas vamos lá, pessoal. Muito feliz de estar aqui nesse finzinho de tarde, né, com assunto bom. Eu sou a Verônica, eu sou assistente de treinamento aqui da KPMG. Vai estar com meus contatos aqui, né, no chat, caso vocês precisem, queiram saber mais um pouquinho aí dessa jornada incrível, é só me chamar. Estou à disposição, tá bom? Um beijo e um ótimo treinamento, pessoal. Obrigada, Vê. Antes Imagina. da gente começar, que eu sei que vocês estão empolgados, eu queria só dar mais um recadinho. Sobre a nossa lista de presença, para vocês conseguirem a pontuação, quem precisar dessa pontuação, é necessário que a pessoa fique 75% nesse treinamento. A gente tem a lista de presença, então vocês precisam assinar essa lista e ficar 75% aqui para conseguir garantir isso, que eu sei que muitos aqui querem. E é isso. Ah, mais uma coisa. O nosso chat, gente, é um lugar aberto para vocês a qualquer momento fazerem perguntas e tirarem as suas dúvidas. Então, fiquem à vontade, tá bom? E é isso. Eu vou chamar o Vinícius. Oi, Vinícius, tudo bem? Para começar a nossa aula. Olá, Tuane. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Obrigado pela apresentação. Imagina, qualquer coisa me chama que eu tô aqui, tá? Combinado. Perfeito, pessoal. Acho que, bom, algum de vocês não deve me conhecer ainda. Eu sou sócio-diretor aqui da área de Account Advisory Services. Hoje eu vou estar com vocês para falar desse assunto de FRS 2 e CPC. Algum de vocês também já deve ter visto eu como instrutor do Accounting Journey. Esse assunto já esteve em alguns assuntos de pauta. Se vocês acharem interessante que ele volte, né? Porque ele é um assunto que vai e volta, como a gente vai ver aqui nos próximos minutinhos. Ele está como hot topic novamente no mercado. Então, se vocês acharem que é interessante a gente voltar a ele no Accounting Journey, sinta à vontade para mandar uma mensagem para a gente e a gente avalia, porque tem muito assunto tratando desse tema, muitos pontos contábeis. E, obviamente, em uma horinha e meia, a gente não vai conseguir cobrir tudo, ainda mais porque a gente tem hoje um convidado especial com a gente, que eu já vou apresentar em instantes, que também vai trazer um pouco dos insights de mercado, estratégias relacionadas a share-based payment. Então, vai ter muito conteúdo interessante, mas, obviamente, muito vai ficar de falta. Então, por favor, avise a gente se vocês quiserem um pouco mais de conteúdo sobre esse tema. E me ajudando hoje também, eu tenho o Luciano Domingues. Ele é um gerente sênior aqui da área do Account Advisor Service, que também me apoia diretamente com esses assuntos de IFRS 2. E hoje, como convidado especial, a gente também tem o Gustavo. O Gustavo, ele é fundador e diretor executivo da Distu, e ele vai trazer para nós a visão de mercado, visão estratégica desse assunto, porque vamos dizer, né, contabilidade é legal, mas chega e tem um limite, né? Então é sempre legal a gente entender o porquê que a contabilidade é importante e o que que afeta a contabilidade no final. Então a gente vai ter alguns minutinhos muito legais com ele aqui para trazer a sua visão do que é o Share-Based Payment, né? Deixa a contabilidade de lado por um pouquinho e vamos falar
da parte estratégica envolvendo isso. Então, a agenda aqui, passando rapidamente nesses próximos minutos, a gente vai falar um pouco dos aspectos gerais, né, estratégicos, da parte de Share-Based Payment, a gente vai entender um pouco dos instrumentos que regem esse tipo de operação, esse pacote de remuneração, por que ele é interessante, por que a gente está trazendo ele para a tona de novo, né? E na segunda parte, mais focado na contabilidade, a gente vai falar um pouco dos tipos de pagamento baseado em ação, a importância da gente ter a classificação bem definida e como que isso futuramente impacta a mensuração. E a gente vai falar da contabilização, mas uma contabilização um pouco mais específica que eu vou deixar para vocês um pouco mais para frente, que trata de modificação de instrumentos de patrimoniais. Então, a gente fala muito algumas vezes nos treinamentos de classificação, mensuração, mas hoje a gente vai trazer um pouco mais de cor quando a gente trata de modificações desses planos. E, né, começando um pouco mais no assunto, o que é um pagamento baseado em ação? Nada mais é que é uma remuneração, e aqui ela pode ser tanto para um fornecedor, aquele fornecedor que presta serviços, que entrega produtos, eu posso pagar ele em caixa, ou também posso pagar ele entregando instrumentos patrimoniais da minha companhia. Mas o que a gente vê muito mais no mercado é quando a gente fala de pagamento para funcionários, né? Anteriormente a gente via muito isso para executivos, mas atualmente também tem tido um movimento muito interessante que o Gustavo vai se aprofundar aqui com a gente, saindo da parte executiva e indo realmente para os profissionais da cargos gerenciais, cargos especialistas, e a depender de algumas empresas até os times de analista. Então, acho que o foco aqui do treinamento vai a gente puxando um pouco mais para essa parte dos funcionários, o pacote de remuneração, mas sempre lembrar, né, que quando a gente comenta aqui dessas classificações, mensurações e estratégias, sempre pense naquele pagamento que ele vai estar atrelado ao valor da tua ação, né? Então, quando vocês tiverem esse tipo de discussão, vou pagar meu fornecedor ou com ação ou com em caixa que varia de acordo com o preço da minha ação, levantem a mão e falem, opa, eu lembro de ter visto isso no treinamento de FRS 2, CPC 10, vamos levantar a mão porque pode ter aqui um conceito diferente para a gente tratar. E como a gente fala, né, pacote de remuneração é realmente o que a gente tem visto muito no mercado, que são as empresas começando a pagar seus funcionários, não apenas com caixa, aquele salário, bonificação variável em caixa, de acordo com os seus atingimentos de meta. Então, vou pagar 2, 3, 4 salários se você atingir determinados métricas, parâmetros, mas eu também vou começar a pagar com ações, né? Qual que é a vantagem disso? Eu não tenho desembolso de caixa, eu consigo atrair um pouco de talentos, eu consigo reter talentos para minha empresa, mas eu sou contador, né, pessoal? Então eu vou deixar esses comentários de mercado para o nosso convidado especial, Gustavo. Gustavo, está por aí? Opa, estou por aqui. Obrigado pela intro, Vinícius. Eu vou puxar aqui a apresentação. Vamos começar, então, trazendo, como Vinícius trouxe, eu sou fundador aqui da Distu, uma empresa que apoia na estruturação, gestão de incentivos de longo prazo. A gente lida aí com esses desafios no dia a dia, e a ideia dessa primeira parte é realmente trazer uma perspectiva prática das motivações e desafios que a gente vê os nossos clientes enfrentando no dia a dia. Então, começando aqui pelo primeiro ponto, né? Por que as empresas montam, por que elas abrem mão de equity para pensar para distribuir para colaboradores? Tem uma série de motivos. Eu acho que cada empresa e cada momento traz um contexto diferente, mas vai desde reforçar o espírito de dono, né? Tem muitas empresas que cobram isso dos funcionários, todo mundo tem que vestir a camisa, pensar como dono, agir como dono, mas se elas não são donos, na prática esse discurso fica muito enfraquecido. Então você traz essa realidade, esse discurso para a realidade. Tem um aspecto muito forte, que é a atração e retenção de talentos, e principalmente pensando com uma alavanca de alinhamento de incentivo, uma motivação para crescimento da empresa, porque a partir do momento que o seu executivo, seu colaborador, ele também é acionista, ele está economicamente alinhado com
com os shareholders. Então, você melhora esse alinhamento de incentivos, você melhora a atratividade, a capacidade de reter esses talentos no longo prazo. E por último, também tem também motivações econômicas, pode ser uma forma, dependendo da forma como esse plano é arquitetado, uma forma de preservar a caixa no curto prazo, você postergar algum tipo de desembolso, você atrelar esse desembolso a atingimento de metas, a atingimento a uma retenção de longo prazo. Então, enfim, acho que cada empresa tem uma motivação principal, e essas motivações acabam mudando dependendo do momento da empresa e de momentos de mercado. Então, se em alguns momentos de mercado de trabalho muito aquecido, as empresas usam muito numa guerra de talentos para puxar os melhores executivos, os profissionais de ponta. Em momentos de mais retração, em momentos de crise, essa motivação acaba indo mais para alinhamento de incentivo, motivação e retenção do time, pensando também na preservação de caixa. Falando um pouco mais sobre a questão da retenção de profissionais no longo prazo, esse é um tema super, super importante, porque perder profissionais, ele tem um custo financeiro muito relevante. Você não só perde conhecimento embarcado, você tem despesa com onboarding, despesa com treinamento, você perde produtividade, moral da equipe, ela acaba sendo afetada, às vezes você tem que engajar um headhunter, você tem esse custo de atração, contratação, impacto operacional, enfim, e é um custo bastante relevante. Quando a gente começa a quantificar, tem estimativas que perder um funcionário custa de 50% a 250% do custo anual dele para a empresa. Então, isso é um ponto super importante aqui para manter em mente na hora de desenhar esses incentivos de longo prazo. E esse tema acaba sendo ainda mais relevante nessas gerações mais novas, né? Você vê que empreendedorismo acaba sendo um tema muito que ganha mais ênfase, principalmente geração Z ganha um pouco mais de relevância, mas principalmente entre millennials, isso em dois aspectos, tanto de um aspecto de acúmulo patrimonial, como de um aspecto de planejamento de carreira. Então, de um lado, a gente já enxerga que mais de 40% do patrimônio acumulado de millennials, ela vem de incentivos que foram vindos de equity. E mais da metade dos millennials dizem que o pacote de ações foi o principal ou um dos principais motivos para eles aceitarem uma nova proposta de emprego. Gustavo, aqui eu queria aproveitar a tua experiência no assunto, dia a dia, junto com clientes, e explica um pouco para a gente como que você tem visto tanto empresas novas sendo constituídas, as tal startups, né, e as empresas já consolidadas no mercado, como que elas têm trabalhado esse tipo de remuneração? As duas utilizam, é mais uma ou a outra? Eu acho que é legal para a gente entender um pouco mais. Ah, legal. Eu acho que isso tem a ver com o movimento que você falou no começo da apresentação, que os incentivos com equity estão saindo da alta diretoria e estão cada vez mais indo para um nível de gerência e às vezes até analistas, porque esse é um movimento que também tem a ver com o boom das startups, né, que vem aí desde... de forma mais intensa desde 2010 para cá, eu acho que nos últimos 5 anos, talvez com até mais maturidade, intensidade. O que acontece? Já era uma prática muito consolidada no Vale do Silício de usar equity para
atrair talentos de grandes corporações como uma forma de possibilitar um acúmulo desproporcional de patrimônio para esses executivos. E quando isso vem para o Brasil, nesse boom de startups, sejam empresas consolidadas de grande porte, listadas em bolsa, ou até de menor porte, empresas de capital fechado, elas começam a perder muito talento, elas começam a perder competitividade no mercado e começam a usar também esses incentivos para atrair um desenvolvedor de ponta, atrair um time de tecnologia que ele está perdendo para uma startup do mesmo segmento. Enfim, eu acho que tem essa dinâmica, né, de atração e competição nessa guerra de talentos. Isso é muito interessante, né? Porque de um lado a gente tem empresas consolidadas, muito bem constituídas, com caixa normalmente, que conseguem pelo menos linhas de financiamento para conseguir fazer essa gestão adequada de liquidez, mas eles não querem, né, entregar as suas ações para determinados, já que é uma empresa tão bem consolidada, eu não preciso. Por outro lado, tem uma startup que normalmente tem um pouco mais de dificuldade de conseguir essa liquidez, e eles falaram, opa, mas por que eu também vou ficar gastando caixa aqui, né? Então, junto o útil ao agradável, as pessoas criando um espírito de dono, e eu consigo fazer preservação de caixa. Interessante fazer o link para aqueles slides anteriores. E todo mundo começa a migrar, né? Todo mundo, não, é boa parte, começa a falar, opa, também quero minha partezinha nesse negócio aí, né? E as corporações que estão mais tranquilas falam, opa, mas estou começando um monte de gente a sair para essas startups, né? O pessoal pensa muito, eu vou lá para aquela empresa porque ela tem uma mesa de ping-pong, eu tenho um XYZ, mas algumas vezes aquilo lá é o bônus, né? Mas o que é interessante são esses instrumentos, essa remuneração diferente que as corporações mais consolidadas têm que dar uma contrapartida. Afinal de contas, empresas são pessoas, né? Então, se eu não tenho pessoas, aqui não vai ter empresa. E tem que se readequar a essa nova funcionalidade, né, do mercado de trabalho, porque senão todo mundo vai querer tentar alguma coisa do outro lado, ou boa parte. Então é muito interessante essa dinâmica, como uma coisa vai puxando a outra, e que tem tanto uma questão, talvez, como a gente está colocando os millennials aqui, né, de gerações tendo uma visão um pouco diferente do que eles querem, né? Tá vendo um pouco diferente lá dos boomers, quando queriam ter uma coisa mais estável, quero meu salário no final do mês. Existe uma mudança de mindset, mas também existe uma ação e consequência, né? Uma começa a fazer, a outra tem que começar a fazer por outros motivos. Então é muito legal essa dinâmica e é exatamente isso que esse assunto começou a ficar mais em pauta, né? Então é uma coisa que tinha muito mais no mercado internacional, no mercado americano, que ele tem um pouco mais de, vou colocar assim, criatividade para fazer business, né? E a gente importou isso, né? Porque, como você bem colocou, começou no Vale do Silício, tem muitos profissionais e fundadores de empresas que vão fazer, né, alguns intercâmbios, algumas imersões lá em Vale do Silício, trazem essas ideias também vêm com um pouco dos investidores, né, e isso começa a gerar um novo mundo de negócios que, de novo, sempre bate na contabilidade, né? Muito interessante isso. Não, exato, exato. Quando algum empresário vem, né, é uma dúvida frequente, né? Quando que é o melhor momento para eu montar o meu incentivo de longo prazo? Ele falou, poxa, às vezes eu não tenho uma estrutura de governança, etc. Falei, cara, eu acho que o melhor momento tem menos a ver com o que você já tem dentro de casa, em termos de controle, tem mais a ver com a necessidade, o quanto você está preocupado em ser competitivo na guerra de talentos. Se você tem essa necessidade, a gente tem especialistas, né, o time da KPMG aqui que consegue te ajudar a organizar a casa, mas mas tudo tem que nascer de uma necessidade, tudo tem que nascer de estou preocupado com os meus talentos, estou preocupado com a minha capacidade de ser competitivo nesse mercado. Então, até avançando, não só se, por um lado, pode fazer sentido, sim, para empresas em diferentes estágios de maturidade, vou chamar assim, não necessariamente é o mesmo instrumento, porque quando a gente fala de incentivos de longo prazo, usando ações, tem várias formas, várias caras que esse incentivo pode tomar.
Muitas vezes, muita gente usa o termo stock options de uma forma mais ampla, mas stock option, a opção de compra, ela é mais específica para um instrumento que, como o nome diz, é uma opção que a pessoa recebe de comprar uma ação a um determinado preço. Não é um instrumento mais simples de ser explicado, mas ele tem esse alinhamento de incentivo muito forte, principalmente em cenários de crescimento muito acelerado. Você consegue ter essa captura de valor de forma muito evidente. Mas também tem outras formas de ações, de incentivos, por exemplo, ações restritas, onde a pessoa não precisa comprar a ação, ela recebe essa ação sem uma contrapartida. Tem ações fantasmas, phantom shares, que a pessoa é um instrumento mais sintético, onde ela recebe em dinheiro um valor equivalente a determinada participação, pode ser uma participação de um stock option, pode ser a participação de uma ação restrita, e tem também modelos de partnerships que tem uma componente de governança muito mais forte. Então, dependendo da empresa, você vai ter um modelo de ILP, né, de incentivo de longo prazo diferente, que vai ser mais adequado. Dependendo desse modelo, também você vai ter consequências contábeis, que eu acho que o pessoal vai falar mais para frente, um tratamento diferente, um impacto diferente no seu P&L. E falando aqui um pouco mais sobre esse ciclo de vida na prática, como a gente acabou de falar, tudo começa da necessidade. Então, eu tenho uma necessidade de ser mais competitivo na criação de talentos, eu tenho uma necessidade de fazer isso diminuindo o uso de caixa, de alinhar melhor o incentivo, e a partir dessa necessidade é que você faz uma estruturação. Então, alguns erros que a gente vê no mercado nesse processo de estruturação você pegar receitas que não necessariamente se aplicam à sua realidade. Então, tem casos muito famosos. O partnership da XP é muito famoso, mas então a pessoa fala, poxa, se deu certo lá, vai dar certo na minha empresa. Pode ser que dê, mas eu acho que a pessoa tem que ter em mente que o partnership da XP mudou muito ao longo do tempo, não necessariamente a sua empresa tem as mesmas características, ou não, eu vou copiar o stock option do Google. De novo, pode ser que dê certo, mas tem que ter uma avaliação se a motivação, a necessidade, o momento que aquele instrumento foi copiado, porque mesmo dentro dessas empresas a gente tem mudanças ao longo do tempo, mudanças de características que a gente vai falar mais para frente. Então, acho que no momento de estruturação, o principal cuidado que eu diria é muito cuidado com copia e cola, com olhar para a lição de casa do vizinho e fazer essa cópia sem uma contextualização adequada. Depois desse momento de estruturação, formalização, definição de parâmetros, definição de número de ações, você tem o momento da outorga, que é quem que vai receber, você fazer a formalização com esses beneficiários, com os opcionistas, e aqui vem um segundo ponto de atenção, que é a comunicação de valor, a comunicação da mecânica de funcionamento, de qual que é o valor econômico desse instrumento em cenários de alta, de baixa, enfim, eu acho que ter essa transparência é o principal cuidado nessa etapa, e principalmente quando, como a gente falou, quando esse instrumento sai da alta diretoria, do C-Level, e vai indo para mais pessoas dentro da organização, ter esse cuidado de explicar, porque não são instrumentos simples, mesmo para quem vive, muitos CFOs têm dúvidas, muitos controllers, quando recebem o próprio pacote, ficam com dúvidas. Eu já estive desse lado também, nem sempre, mesmo trabalhando com isso, é super importante, tem que ter um cuidado nessa comunicação. No caso seja uma opção de compra, você tem esse momento do exercício, que é efetivamente o pagamento de um preço para a efetivação dessa compra, a efetivação dessa opção de compra, e, por último, você tem os cenários aqui de liquidez, em que você faz a venda, transforma essa participação efetivamente em dinheiro, que pode se dar
via IPO, via M&A, via programa de compra de ações da própria empresa, via transações secundárias, ele pode ter diversas formas, mas é nesse momento que você vai pagar pelos erros que você cometeu anteriormente, né? Caso eu tenha cometido algum, de ter algum desalinhamento de expectativa, de ter alguma formalização que estava faltando. Um dos momentos que você vai sentir, né, pagar por sentir a dor efetivamente, né, de não ter feito uma estruturação adequada, etc. Nesse momento da efetivação de liquidez. Agora, trazendo isso para um exemplo mais prático, a gente trouxe aqui o caso do Google, não porque o Google fez, então todo mundo tem que fazer igual, mas porque é um exemplo com muita informação pública. Então não tem nada do que eu estou trazendo aqui que não esteja disponível em jornais ou na SEC. Então é um exemplo muito rico que tangibiliza muito do que a gente falou até agora, né? Então, a gente começa esse exemplo com a necessidade, né, que a gente falou, a gente tem uma necessidade de atração de executivos-chave. Num exemplo concreto aqui, a atração, né, a contratação do Eric Schmidt, que assumiu primeiro como conselheiro, depois como CEO. Ele tinha uma remuneração, né, com salário, com bônus anual, mas o grande upside econômico que ele podia ter estavam nas opções de compra, nas stock options que ele recebeu. Então, tinha o seu salário, o seu bônus, mas o que o tornou, né, um bilionário, efetivamente, foram as ações, principalmente o Stock Option Series B, Série B, né, que ele recebeu, o primeiro pacote que ele recebeu com mais ações, a um strike price, a um preço de exercício mais baixo, ou seja, ele teve que desembolsar menos para comprar essas ações, e isso efetivamente trouxe a maior parte do upside econômico no momento do IPO. E também é importante salientar aqui que esse movimento de estruturação, outorga, etc., exercício, ele é um movimento constante, ele não é uma coisa feita de uma vez, não é que você vai fazer uma vez e ficar com ele até o final da vida da sua empresa, não. Aqui a gente pegou os 4 últimos anos antes do IPO do Google e, de novo, informações que estavam disponíveis na SEC, você consegue ver que todos os anos tiveram autorização de novas ações para outorga de stock option, tiveram recompras de ações, você teve uma evolução do preço de exercício dessas ações, do preço que a pessoa deveria pagar, porque com a evolução do negócio, você vai tendo uma diminuição do risco para o colaborador, e você tem exercícios, novas outorgas, cancelamentos, e, de novo, cada uma dessas movimentações tem, sim, um impacto contábil que vai ser também tratado mais para frente. Então, essa foi a história pré-IPO, tiveram todos esses movimentos de outorga, exercício, cancelamento, recompra, e no momento do IPO, quando essas ações passam a ter liquidez. Esse também é um exemplo interessante que essa distribuição das ações fazia parte de uma forma muito relevante da estratégia do negócio. Então, o Google foi muito intencional em distribuir ações para que eles pudessem ter os melhores funcionários na construção desse negócio. E aí, no momento do IPO, acho que vale lembrar aqui que foi um IPO um pouco diferente, eles substituíram o book building tradicional, mas ele movimentou, sim, muito dinheiro. O IPO foi realizado a $85 por ação, e as estimativas aí dizem que em torno de 2.000 funcionários, mais de 2.000 funcionários tinham ações nesse momento do IPO. Então, alguns exemplos que foram públicos também nas divulgações, na documentação
né, pública no SEC mostra, né, quantas ações que que esses executivos, né, que eram mais relevantes naquele momento tinham na época. Então, a gente vê os 2 fundadores, CEO, executivos, conselheiros, e aqui a gente tem uma ordem de grandeza da magnitude da riqueza, né, que foi gerada nesse processo. Nem todos os IPOs vão gerar toda essa riqueza, mas acho que é bom a gente quantificar, entender o quanto isso foi relevante nesse momento no ponto de vista do colaborador, né? Porque realmente a empresa é feita de pessoas e essas pessoas foram muito bem remuneradas pelo esforço que elas tiveram durante esse período. E outro ponto também que eu acho importante lembrar é que esse dinamismo não é só antes do IPO. Depois do IPO, mesmo com a empresa listada, existem modificações, existem situações diferentes que a empresa enfrenta no mercado. Então, muitas vezes ela precisa ajustar a rota. Então, por exemplo, em 2006, foi criado um programa de transferência de stock options para aumentar a liquidez entre os participantes, tornar esse plano mais atrativo. Em 2009, teve uma situação até mais aguda, em que o preço das ações em mercado caiu para abaixo do preço de exercício, então muitas dessas opções perderam totalmente o valor naquele momento, e a empresa se viu numa situação de risco de perder cérebros. Então, para manter a atratividade desse plano, eles fizeram um movimento de reprecificar essas opções de compra. Teve um impacto muito grande, custou pelo menos 400 milhões de dólares em despesas, né, contabilizadas em 5 anos, e aí depois, acho que esse é o gancho aí para a próxima parte, mas eu acho que a ideia dessa primeira apresentação era trazer cor para a origem, motivação das movimentações, por que eu tenho que estar muito atento para esses movimentos de recompra, cancelamento de ações, mudança de condições, etc. Eu acho que o pessoal agora vai poder explorar com mais detalhes. Obrigado, Gustavo. E antes de continuar aqui, eu acho que um ponto que a gente, pelo menos eu vi bastante nesse momento de aumento de taxa de juros, né? Para aqueles que não estão tão acostumados com essa parte de finanças corporativas, normalmente as empresas elas estão com a mesma operação, mas aumenta a taxa de juros, a taxa básica de juros de uma economia, seja aqui no Brasil, seja lá nos Estados Unidos. O que acontece com as ações, né? Vão lá para baixo, porque simplesmente pelo aquele ajuste na taxa de desconto que eu faço o cálculo do que eu entendo que vale aquela empresa. Nesse movimento, e daí de novo, né, como você bem colocou, puxando um pouco a parte aqui no nosso Account Journey Insights, começaram a ter muitas reprecificações, né? E a reprecificação, aqui como a gente coloca na situação, ela gera efeitos contábeis. Não é tipo, mudei qualquer coisinha, segue vida, não preciso fazer nada na contabilidade. E muitas dessas empresas tiveram que reprecificar, né? O que é o out of the money, né? O que a gente chama aqui. Eu tenho um preço de exercício de 10, eu tenho que pagar 10 para conseguir aquela ação, mas a ação está valendo no mercado 6. Eu falo assim, poxa, por que eu vou pagar 10? Né? Eu vou no mercado e compro 6. É muito, muito melhor, né? Então aquela opção, ela acaba ficando out of the money, ela não tem valor intrínseco, né? E o que a empresa tem que fazer? Eu vou falar assim, pô, eu vou chamar lá os meus holders e falar assim, ó, pessoal, lembra que era 10? Agora não é mais 10, porque se continuar 10, todo mundo vai embora. Não vou ter retenção, é como se você não receber salário no final, né? Então eu vou lá e baixo para 2. Falar, você não precisa mais me pagar 10, paga 2. Porque você estava dando 6, paga 2. Você ganha, se você conseguir manter a ação a 6, você vai ganhar 4. E isso gerou muito discussão de como que era feita a contabilização disso. Como a gente diz aqui, tem um efeito na despesa que, no caso aqui, 400 milhões de dólares não é nada pequeno.
Então, essa movimentação de reprecificação aqui a gente coloca em 2009, mas ela aconteceu bastante nos últimos anos com o aumento, né? Veio o Covid, veio aquele aumento na taxa de juros para segurar um pouco a inflação, e isso começou a afetar tudo isso daqui, e no final bate onde? Na contabilidade, né? O contador sempre sobe no final, todo mundo faz um monte de decisão, chega para o contador lá, o contador tem que ir lá lembrar como que faz, né? Então, acho por isso que esse assunto acabou ficando muito em pauta e até buscando uma coisa que aconteceu aí há 14 anos atrás, praticamente, acontecendo aí há 2 anos atrás. Então, tem uma ciclicidade, querendo ou não, porque é a movimentação do mercado, né? Gustavo, muito obrigado aí pela participação. Fique com a gente, porque com certeza você tem comentários, insights na parte contábil. Só não faça muitas perguntas aí. Mas obrigado aí pela participação, pessoal. E aqui lembrando, então, a gente tem aí já 180 pessoas com a gente. Não esquece de assinar a lista de presença no QR Code. Acho que o pessoal da KBS aqui enviou o link nos comentários para vocês também terem um quick link ali para fazer a lista de presença. Vai continuando aqui para a parte 2, que é a parte contábil do nosso webcast aqui. E vocês vão lembrar daquelas palavras que o Gustavo falou lá no começo, explicando um pouco mais dos tipos de programas que existem. Então, ele falou lá de Phantom Shares, Stock Options, as ações restritas que a gente vê muito como RSU, que são os Restricted Stock Units, e várias outras palavrinhas aí, sopinha de letrinhas. E no final, o que isso acontece? Isso cai aqui no escopo do FRS 2 CPC 10. Então, todos esses tipos diferentes de instrumentos que a gente pode ver no mercado, eles acabam sendo compilados em grande parte aqui nessa norma que a gente vai tratar, né? E como vocês devem lembrar, a gente falou assim, poxa, a Phantom Shares eu vou pagar em caixa. Ou tem parte que eu vou lá, Stock Options, RSU, eu vou emitir a ação propriamente dita para o meu funcionário. Então ele vai receber a ação e não caixa. E isso é importante quando a gente fala de contabilidade? Com certeza. Como a gente pode ver aqui, a primeira parte, quando a gente faz uma avaliação de classificação e mensuração desses instrumentos, é saber como é que ele vai ser liquidado no final, né? O Luciano abriu aqui a câmera para participar com a gente, vamos pensar que o Luciano tem lá uma RSU, né? Que é aquele lá que não tem um pagamento efetivo em caixa, não é uma opção, então ele conseguiu atender os requisitos para ser elegível a receber as suas ações. Eu vou lá pela RSU, ele vai receber, não vai precisar fazer nada. Chegou no dia, caiu lá na conta dele as ações. Isso daí tende a ser o quê? Um instrumento liquidado em instrumentos patrimoniais, né? Ele é um pagamento liquidado em instrumentos patrimoniais. Eu estou entregando a minha ação efetivamente pro Luciano aqui. Mas pode ter situações, como a gente viu lá na Phantom Shares, que eu vou entregar caixa. Então, eu posso ter lá, Lu, você vai receber aqui com a gente 10 vezes o valor da ação no final do mês, tá? Esse vai ser o teu pagamento. Se a ação for para 40, se ela for para 30, eu vou multiplicar a quantidade vezes o preço da ação e vou te entregar em dinheiro. Então, eu não vou te entregar em instrumento patrimonial, não vou ter que emitir ação, não vou ter que entregar ações de tesouraria para o Lu. Eu vou entregar caixa. Isso que a gente chama de liquidação em caixa. Mas você pode falar assim, puxa, é simples assim, Vinícius? Não, não é simples assim. Por exemplo, vamos pensar que eu sou a empresa que está emitindo, o Luciano está lá, e no meu contrato tá, Lu, seguinte, eu vou emitir para você ações, né? E o que acontece? D+1, depois de eu emitir, você tem a obrigação de vender para mim. Eu vou lá e recompro de você. Isso é um instrumento liquidado, né? Por meio de emissão de ações ou é por caixa? No final das contas, a empresa está pagando caixa para o Lu, né? Então, isso tem que ser avaliado quando a gente está fazendo essa questão. Ou melhor dizendo, né? O Luciano, eu falo assim, Lu, eu vou te pagar aqui ações para você. Então vai ser liquidação com instrumentos patrimoniais. Mas no final, se você quiser, eu recompro por você por 150% do valor que eu emiti. Então, se você recebeu 10 mil reais, eu vou lá e vou pagar 15 mil reais. Historicamente, as pessoas tendem a ter um ganho de 50% no D+1. Então, eu tenho um histórico de fazer essas recompras. Isso também afeta a minha classificação. Então, algumas vezes a situação ela pode ser mais tranquila, mais clara a definição, mas tem determinadas situações que ela não é assim. Então, eu posso
orbitar entre essas duas aqui, a depender de histórico, a depender de questões contratuais que estão ali, né? Como o Gustavo bem colocou, no momento da outorga, que é aquele momento em que as duas partes chegam em um acordo, todo mundo entende como funciona a operação e vão lá, assinam um contrato de outorga, lá podem ter cláusulas que eles podem alterar significativamente a contabilidade. Então, aqui um ponto de atenção quando a gente estiver falando de contabilidade é realmente pegar, além do plano em si, né, porque normalmente existe um plano de pagamento baseado em ação, que é onde descreve todo o procedimento, mas de uma maneira global, que vai realmente regir o plano, mas eu vou ter os contratos individuais para cada um, falando qual que é o preço da opção, né, se for uma stock option, qual que é o período que ele tem que ficar comigo, pode ser 2 anos para um, pode ser 5 anos para outro, e esses são os contratos de outorga que também precisam ser avaliados juntamente para fazer essa classificação inicial, se ela é liquidada em instrumento patrimonial ou se ela é liquidada em caixa. E além disso, eu tenho que ver o histórico, né? Perfeito, eu posso ter um monte de coisa explicada nesses documentos, mas qual que é a prática da empresa em si, né? Sem pensar na contabilidade, é aquela questão que está saindo caixa no final das coisas, nas contas, ou está saindo instrumento patrimonial, né? Lembrando disso sempre que liquidação em caixa, sai caixa, instrumento patrimonial, instrumento patrimonial. É meio óbvio, mas a gente vai ver que isso afeta diretamente a nossa contabilidade. E tem aquelas situações que eu posso ter os dois. Por exemplo, o Luciano, ele pode fazer uma escolha. Fala assim, ou ele pode receber 100 ações a R$1, ou ele pode receber R$120. E ele escolhe como que vai ser o pagamento disso, né? Então, o holder, quando a gente fala que tem o poder de decisão de definir, ele pode ter essas duas opções. Então, ele pode ser misto, ou ele pode receber 50% do valor em caixa e 50% do valor em instrumentos patrimoniais. E isso também afeta de maneira significativa algumas conclusões. De novo, a gente não vai conseguir passar todas as questões aqui, então por isso que eu falo de novo. Se vocês acharem esse assunto interessante, a gente tem um monte de pontos de tributação, transações entre grupos, e se vocês acharem que é legal a gente aprofundar, deixem os seus comentários aqui com a gente depois, mandem mensagens, que a gente coloca um pouco mais de conteúdo no nosso Accounting Journey que vai começar em 2024. E dando aqui um pouco de sequência também, quando a gente fala em classificação e mensuração, aqui é um pouco mais direto, tá? Aqui, quando a gente faz a classificação inicial, eu tenho que falar, perfeito, o que acontece quando ele é liquidado em caixa e quando é liquidado em instrumentos patrimoniais? A principal diferença aqui que eu falo, quando é uma liquidação em caixa, eu vou ter um passivo financeiro. Por quê? Porque eu vou ter desembolso de caixa. Então, o passivo financeiro ele tem que mostrar para mim que futuramente eu vou ter que pagar um caixa, né? Lembrando, quando a gente fala de IFRS 9 e AS 32, são aquelas normas contábeis que falam de instrumentos financeiros. Um passivo financeiro é uma obrigação que eu vou ter que liquidar com a entrega de um ativo financeiro, que pode ser caixa ou outro ativo. Aqui seria caixa. Então, se eu vou pagar caixa, isso é um passivo financeiro. Então, eu vou registrar uma obrigação no meu passivo. E quando eu tenho entrega de instrumento patrimonial, eu não vou ter saída de caixa. O que eu vou ter? Eu vou ter uma entrega de instrumento patrimonial. Então, eu vou fazer lançamentos no patrimônio líquido, né? Numa reserva, normalmente, que a gente vê lá de share-based payment, pagamento baseado em ações, tá? E o que acontece? O crédito vai nessas duas contas, a depender da natureza que a gente está fazendo a classificação. E tem mais um ponto importante. Quando eu falo que eu tenho um passivo financeiro, o valor justo da minha obrigação ela tem que ser atualizada. Ou seja, se eu tenho no momento zero um passivo para pagar de R$50, daqui um ano ele é 100, eu vou ter que atualizar esse valor. Por quê? Porque no final das contas está sendo 100 de caixa. Então eu vou, a cada momento de reporte, eu vou ter que fazer uma atualização desse valor. E a contrapartida disso vai para o resultado, tá? Quando eu falo que eu vou fazer uma classificação no patrimônio líquido, a gente vai falar assim, perfeito, o Luciano aceitou aqui a receber R$100 em ações hoje. Se a minha ação valer lá para frente 150, eu não vou reconhecer diferença de R$50, tá? Por quê? Aqui existe um conceito que é o Luciano aceitou trabalhar comigo por R$100, né?
Então, essa é a trava que eu tenho e eu faço essa trava do valor justo e não atualizo mais. Eu só reconheço esses R$ 100 à medida que ele for atendendo as obrigações dele, né? Pode ser por tempo, que a gente chama de vesting period, ou podem ser outras condições de mercado e não mercado, mas eu não atualizo mais o meu principal. Eu vou manter aquele valor inicial, tá bom? Ou seja, qual que é o principal ponto aqui? Pô, Vinícius, tudo vai para o resultado no final. Sim, tudo vai para o resultado no final, porque eu tenho que mensurar quanto que eu estou pagando pro Luciano aqui. Mas uma questão é, o passivo, ele vai ser, obviamente, ficar no passivo e atualizado a cada momento de reporte, a depender do preço da ação, né? E, obviamente, quando eu coloco no passivo financeiro, isso tende a ter alterações também nos nossos indicadores financeiros, né? Seja ele de cálculo para covenants, seja eles para indicadores de liquidez, ou até mesmo indicador de rentabilidade, porque uma parte não vai estar no patrimônio líquido, vai estar no passivo, então eu posso alterar aqueles indicadores, por exemplo, do ROI, né, que é Return on Equity. Então, isso tudo pode ter impactos tanto no resultado, mas também na estrutura patrimonial da empresa que está fazendo essa sessão de instrumentos, tá? E aqui a gente entra também dando um pouco de contexto na parte de como faz esse reconhecimento. A gente viu aqui que no final eu faço o reconhecimento de um passivo ou do patrimônio com diferença com contrapartida no resultado. A nossa contabilização ela começa o quê? Na data de outorga, que é quando as duas partes vão ter um entendimento da operação. Normalmente a gente fala o quê? É quando o Luciano aqui vai assinar o contrato de outorga dele, é quando esse plano ele é aprovado pelo board, pelo conselho, quem for necessário fazer essa aprovação. Todo mundo está sabendo do programa, todo mundo aceitou as condições, perfeito, data de outorga. Aqui que eu faço o cálculo inicial do valor justo da minha opção ou da minha entrega patrimonial e de caixa, né? E vamos pensar que o Luciano tem que ficar 3 anos, né, comigo para ele ter o direito de exercer ou a opção ou receber as ações ou caixa efetivamente. Então, eu vou reconhecer essa despesa durante os 3 anos que ele vai estar, que a gente chama de período de aquisição de direito. Ele tem que ficar esses 3 anos. Mas eu não vou reconhecer a despesa só no final. Ah, não, Lu, agora você chegou no 3º ano, conseguiu o direito, reconhece tudo no resultado, reconhece tudo no passivo, no patrimônio. Não, eu reconheço isso, não vou falar de maneira linear, porque seria incorreto, mas eu reconheço isso à medida que ele vai atendendo parcialmente as obrigações deles, exatamente para reconhecer por competência e não realmente no momento final, senão eu vou ter uma pancada no resultado no meu balanço, o que a contabilidade sempre evita, né? E durante o período de aquisição e a data de exercício, eu posso também ter um período. Eu falo assim, Lu, você recebeu o direito. Mas algumas vezes vocês podem ver, pessoal, o que a gente chama de lock-up period, né? Algumas vezes fala assim, você tem que ficar um tempo com a ação, ou você adquiriu isso, eu vou emitir essas ações daqui 3 meses, 4 meses, porque tem até uma questão burocrática algumas vezes para fazer as emissões. Você tem empresa de capital aberto, tem muito isso, né? Que eles chamam que são aqueles blackout window, que é aqueles momentos que você não pode fazer nenhuma movimentação patrimonial quem está dentro da empresa, porque pode ter informações internas, né? Então vamos pensar que eu tenho informações internas e eu quero vender porque eu sei que a empresa não está indo bem, eu quero segurar porque eu sei que a empresa vai bem, vai disparar ação. Então pode ser que existam períodos entre a data de aquisição efetiva, quando o Luciano terminou os 3 anos, e quando ele realmente vai receber, né, essas ações, ou ele vai poder exercer a opção dessas ações. Só por aqui é importante não confundir esses dois conceitos que aparecem na contabilidade. E aqui a gente trouxe pontos bem básicos, exemplos básicos aqui de contabilização, só para mostrar um pouco, ilustrar o que a gente comentou anteriormente. Quando ele é uma liquidada em instrumentos patrimoniais, que na norma também chama de equity settle, a gente tem um travamento do valor, né? Então, nesse caso aqui, no rodapé, ele fala que eu tenho 100 ações ao valor de R$3, né? Então, eu tenho R$300 em ações. Como ele é entregue em instrumentos patrimoniais, esse valor não muda. E como o Luciano tem que ficar 3 anos comigo, eu vou reconhecer, nesse caso aqui, R$100 linearmente, não tem nenhum problema, mas nem sempre vai ser assim. Existe um conceito que se chama cliff, que algumas vezes eu tenho várias tranches, então uma parte vence em 1 ano, uma outra parte vence em 2 anos, uma outra parte vence em 3 anos. Então aquela data
de direito, de aquisição do direito, ele pode ser várias vezes em períodos diferentes, então não necessariamente é sempre linear, mas nesse caso, exemplo aqui, ele seria. Eu vou reconhecendo isso com o quê? Contrapartida no meu patrimônio líquido, né? Crédito no meu patrimônio líquido e débito no meu resultado como uma despesa, de novo, de maneira linear e não só no momento final. E a diferença que a gente tem aqui quando a gente fala do cash settled é a cada momento eu tenho que fazer uma remensuração do meu valor justo do meu instrumento. Como a gente pode ver na primeira coluna, o valor original continua 300, mas durante esse período de 3 anos, o valor justo da minha ação ela pode mudar. Aqui no caso, como vocês podem ver, na data inicial da outorga era 3, depois no ano 1 ela foi para 4, depois ela foi para 4,25, depois ela foi para 4,50 e no final ela caiu para 4. Ou seja, eu vou sempre tenho que fazer a remensuração e ajustar a minha despesa de acordo com o novo valor. Por isso que pode ter sim impactos diferentes no resultado. Nosso exemplo aqui, como ele saiu de início de 3 e terminou com um valor de 4, eu tenho R$100 aqui no caso, 100 moedas a mais a ser reconhecido no resultado. Que quando a gente fala de um instrumento patrimonial de equity settled, isso não acontece. Ou seja, aquela classificação inicial que a gente falou inicialmente na apresentação, ela é muito importante. E ela pode também mudar durante esse período, tá? Mas aqui a gente foi um pouquinho mais rápido na parte de contabilidade, porque isso a gente acaba passando bastante nos treinamentos de FRS 2, isso também está um pouco mais claro quando a gente vai pegar a norma contábil, os nossos manuais de contabilidade. Mas aqui eu trouxe o ponto que o Gustavo ressaltou bastante na nossa conversa, que é, poxa, no caso lá do Google, 2009, teve um monte de modificação contratual, né? Ou seja, eu tinha um preço de exercício de 10 e agora o meu preço de exercício vai para 5 para ele sair do out of the money e ficar in the money. Isso tem efeitos contábeis. Ou pode ser o contrário, para falar assim, poxa, vou mudar agora para a nossa RSU. Lembrando que RSU eu não tenho que pagar nada. Passou o período que eu precisava ficar na empresa, por exemplo, eu recebo, então é só ganho, né? Mas vamos pensar que antes eu ia ganhar R$50, agora eu vou ganhar R$20 porque o preço da ação caiu. Alguém pode falar assim, pô, por R$20 eu não fico aqui. Então eu falo assim, não tem nenhum problema. Então, além daquilo que você tinha anteriormente, vamos fazer um aditivo no teu contrato de outorga e vamos te dar o dobro de RSU que vocês tinham antes. Então, ao invés de ser 50 para 20, agora você vai receber 40, porque esse 20 vira 40. Isso também pode acontecer para você manter a atratividade dos seus talentos. Tudo isso acaba tendo efeitos contábeis diferentes, que de alguma forma elas são resumidas aqui nessa Decision Tree, que está no nosso KPMG Handbook, que está público, quem colocar lá no Google, KPMG Handbook FRS2 vai estar lá para fazer o download, são 350 páginas só falando de FRS2, mas aqui ele traz um resumo interessante, e quando a gente fala muito do Equity Settled, que é o principal item que a gente trata aqui nessas transações que a gente está falando, né? A gente pode ter dois tipos de modificação, como traz na norma. Os que são benéficos para a contraparte, é o que vamos tratar dos funcionários, e aquelas que não são benéficas. Ou seja, pode ter situações que eu vou falar assim, desculpa, o preço de exercício antes era 10, mas a minha ação disparou. Então não vai ser mais 10, você vai ter que pagar 15 para conseguir ter essa opção. Isso, obviamente, para a contraparte, ela não é benéfica, mas ela pode acontecer em determinadas situações. Então, a primeira etapa aqui, quando a gente fala de contabilização de modificações contratuais, a gente tem que separar nesses dois mundos. Vamos começar pelo lado esquerdo aqui do nosso slide, que são as modificações benéficas para a contraparte, para o funcionário no caso. Eu tenho 3 situações. Eu posso ter um aumento no valor justo do meu contrato. O que é isso no final? O valor justo ele não pode não ser simplesmente o valor da ação. Quando a gente fala de stock options, por exemplo, eu tenho alguns modelos que eu posso fazer o cálculo do valor justo daquele contrato. Mas onde que entra aqui? Entra o preço de exercício. Você deve ter lembrado, poxa, se eu tenho que pagar 10 para alguma coisa, vale X para mim, vale 100. Mas se eu tiver que pagar menos, pô, isso vale mais para mim. Concordam comigo? Se eu vou receber a mesma coisa pagando menos, o valor intrínseco daquela opção ela é maior. Então, quando a gente fala, por exemplo, de redução no meu preço de exercício, que a gente vai ver alguns exemplos também aqui na sequência,
Isso cai na questão de um aumento do valor justo do instrumento. E como que eu faço a contabilização disso? De maneira geral, você vai ter a despesa original e vamos pensar que você mudou de 10 para 5. Isso vai mudar o valor justo do teu contrato, e essa diferença ela vai ter que ser contabilizada, tá bom? E a diferença no momento exato da mudança, né, para o momento 1 minuto depois. Então vamos pensar que eu tenho um valor de justo de 10 e o valor justo dela atualizado depois é 0. Por quê? Porque ela não vale mais nada. Então eu falo assim, então se não vale mais nada, eu vou parar de contabilizar. Não, você não vai parar de contabilizar, porque quando você fizer uma alteração de redução do preço de exercício, pode ser que saia de 0 para 5. Você continua contabilizando aqueles 10 como se nada tivesse acontecido, e você vai contabilizar mais os 5. Então você vai ter uma despesa de 15, e não só uma despesa de 5, tá bom? Isso é um ponto importante, que tem o efeito. E isso está muito atrelado, quando vocês devem ter lembrado lá da parte da reprecificação do Google em 2009, que tinha lá um aumento de 400 milhões de dólares na despesa. É exatamente isso. Quando eu reprecifiquei, eu falei, puxa, o valor justo aumentou em 400 no momento inicial da minha alteração para o momento logo subsequente. E essa diferença ela vai para o resultado, e naquele caso foi durante 5 anos, que deveria ser o vesting period do Google. De maneira semelhante, eu posso também ter aumento de instrumentos patrimoniais, como a gente disse, RSU. Como RSU eu não tenho um preço de exercício, não adianta eu falar que eu vou mudar o preço de exercício, porque não vai mudar nada para o funcionário. Mas o que eu posso? Eu posso aumentar a quantidade. E aqui é muito parecido também como a gente falou anteriormente. Eu vou pegar o valor inicial, então aquele caso que a gente está falando, eu tinha 50 de RSU, que depois foi para 20. E depois eu emito mais 20 para ele ficar interessante para o meu funcionário. Eu continuo reconhecendo aquele 50 inicial, tá? Vamos pensar que ele é um instrumento patrimonial, então ele vai ser classificado lá como equity zero. Então eu continuo com aquele 50 e eu coloco mais os 20, que seria o valor justo na data da segunda outorga, ou seja, no total vai ser 70. Não vai ser só o 50 e não vai ser só o 20. E eu posso ter outras modificações também, que a gente chama de modificações que são no market condition, tá? Ou de performance condition. Isso daqui são algumas alterações, por exemplo, um exemplo que a gente vê bastante é o EBITDA da empresa tem que crescer em 50%. Isso pode ser um market condition, né? Ou um não market condition é o quê? O Luciano, que trabalha aqui comigo, ele tem que vender X reais de novos projetos de IFRS 2. Isso pode ser que não seria um non-market condition, é uma questão interna. Pode ser ganho de eficiência em uma fábrica. Então, se você conseguir aumentar a tua eficiência em X%, você também vai ter direito a receber determinada quantidade de RSUs ou de stock option. Tudo isso daqui entra nessa caixa. E o que acontece aqui nessa questão? Quando você faz uma modificação dessa natureza, então então como ele está falando aqui, para ser benéfica, o Lu tinha que sair de 10% de eficiência, fala assim, não precisa ser mais 10% eficiente, pode ser 5% eficiente só a mais. Então eu vou melhorar a situação para você. Então ela vai ser benéfica para o Lu. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que recalcular toda a minha despesa, todo o meu processo, como se sempre fosse 5%, e eu vou ter que falar assim, puxa, atualmente eu tenho 10. Quando eu faço toda essa alteração, ela vai ser 12. Então eu vou ter que ajustar como se fosse sempre o 5% e faço ajuste no momento da renegociação. Então eu não vou continuar, diferente do outro, reconhecendo como era antes e mais o adicional. Aqui eu faço esse catch-up de valores e contabilizo o novo valor e daí assim para frente. Mas aqui a gente falou das alterações benéficas, a gente pode ter as modificações que não são benéficas para o funcionário. E aqui é um pouco mais fácil, tá, pessoal? O que acontece? Eu posso ter 3 situações. Eu vou naquelas 2 situações extremas que são para ignorar. Então, quando eu tenho uma redução do valor justo, que eu falei, né? Então, eu saí do preço de exercício de 10 e fui para 15. Isso daqui o Luciano não vai gostar, porque não foi bom para ele. Que pode ser uma empresa que fala assim, agora como o valor justo é menor, a minha despesa é menor, então eu vou lá e reverto a minha despesa. A contabilidade fala que não. Você vai ter que manter a tua despesa original.
Se é lá 10 e foi agora para 5, você vai manter os 10, você ignora qualquer questão. E a mesma coisa para o lado ali, quando são as outras modificações que a gente comentou anteriormente. Eu também ignoro. Se isso vai diminuir a minha despesa quando eu fizer o catch-up e ele não for benéfica, eu não vou fazer nada. Segue a vida, que é muito aquele conceito na contabilidade, que pode ter gente que não concorda muito, que é o da... Sempre for o negativo, né, quando fala do passivo, né, da prudência, do conservadorismo. Então, você não vai alterar se for benéfico para a empresa. Então, você vai pensar no pior. Então, aqui, se vai melhorar a tua situação, você vai ignorar. E eu posso ter a situação no meio, que é o quê? Cancelar ou reduzir a quantidade de opções ou de RSUs que o Luciano vai receber. Por quê? Não sei, eu falo assim, ó, você aumentou muito o preço, como RSU eu não posso aumentar o preço do exercício, eu vou cortar um pouco das tuas RSUs para você receber menos, porque você está recebendo muito. Difícil acontecer, mas vamos lá, vamos pensar que aconteça. O que a empresa pode falar assim? Passa, opa, cancelei, o que eu vou fazer? Eu vou reverter aquelas despesas, porque eu não vou mais pagar para o Luciano, né? A contabilidade também fala que negativo. Se você vai fazer isso, se você vai cortar pela metade, por exemplo, as RSUs, aquela metade que você cancelou, que você reduziu, você não vai reverter. É pior, você vai reconhecer tudo agora. Então, se você podia reconhecer em 2, 3 anos aquela despesa, você vai reconhecer tudo agora, que é o que ele fala aqui do cancellation accounting, tá? Então, ou seja, quando a gente falar da parte de modificação não benéfica, se ela é para pior, você coloca pior, você piora. Se ela é para melhorar o resultado, vamos falar assim, diminuir a tua despesa, você ignora. Do outro lado é um pouco diferente. Normalmente você vai aumentar o valor justo, você vai aumentar a tua despesa, você segue a vida como ela é, você faz esses ajustes. Mas para aquelas pessoas que ficaram um pouco com dúvida, pô, Vinícius, está muito conceitual ainda, a gente trouxe alguns exemplos do nosso próprio handbook, que daí eu vou passar aqui para o nosso especialista no assunto, Luciano, que é o que já deve ter cansado de eu falar no nome e no exemplo dele, né? Então eu vou deixar ele falar um pouquinho ali de algumas situações que a gente pode encontrar aí no nosso dia a dia. Lu, tá contigo. Legal, obrigado, Vinícius. Eu vou comprar ações dessa empresa, tá? Fazendo uma conexão com um tema que a gente trouxe, tanto negócio quanto contábil, a gente tem, o Vinícius comentando, 2 grandes blocos. A gente tem um bloco que beneficia o funcionário e o bloco que não beneficia. Então, na visão do gestor, ele vê uma despesa de remuneração na companhia, ele altera a outorga desse funcionário, né, como o Vinícius comentou, piorando a situação do funcionário. Então, eu aumento a minha expectativa de EBITDA. Então, era para aumentar 50%, agora você tem que aumentar 100%. Porque o gestor gostaria de alterar a despesa mensalmente apropriada no resultado da empresa. Mas na contabilidade, quando a gente vê essas alterações no patrimônio, não acontece nada. Então, a despesa apropriada mensalmente continuaria a mesma. Você piorou a situação do funcionário, mas contabilmente na empresa você mantém o reconhecimento desse ativo até a sua liquidação. No exemplo que a gente traz, é uma empresa que emitiu 1.000 opções de compra de ação. Então, é um instrumento que o Gustavo comentou, ele é um pouquinho mais complexo de entendimento, ele não é a compra direta da ação, ele é uma opção de ação, onde a empresa garante a esses funcionários essas opções de ações no período de vesting de 4 anos. Então, esses colaboradores têm que permanecer 4 anos na companhia. E o valor dessas ações cotadas no mercado, então, digamos que essa empresa tem um capital aberto, ela é cotada na B3, e o valor dessa ação no mercado, no dia da outorga, era de R$100. E o preço de exercício dessas opções, que é o valor futuro que os funcionários pagariam por cada ação, também é de R$100. Então, a gente vê uma igualdade de valores da outorga, valor outorgado, com o valor de exercício efetivo no mercado no momento da negociação ou da assinatura da outorga. O valor justo dessas opções no ano 1 era de R$20. Então, separando aqui, como a gente fala de opções de ações, são 2 instrumentos diferentes. Um é ação e outra opção de ação. O que vai ser registrado nesse PL dessa companhia que ela está cedendo opções de ações é o valor justo das opções. Okay? Digamos no segundo ano, esse mesmo plano
para essa mesma quantidade de funcionários, o valor da ação no mercado sai de R$100 para 40. Então, foi uma alteração no mercado que prejudicou os funcionários. Então, voltando ao tema de que a empresa faz o plano de stock options para a manutenção dos colaboradores, para você ter uma remuneração adicional, esse plano perde competitividade. Porque o valor da ação no mercado despencou. E o meu strike é de R$100. Então, cada funcionário deveria pagar R$100 para essas ações que valem 40. Então, ele teve um malefício. Para compensar isso, o que a empresa faz? Ela modifica a outorga com o preço de exercício saindo de R$100 para 40. Então, ele equipara novamente esse plano. Todas essas alterações devem ser refletidas na contabilidade. Então, o que foi acordado no ano 1 continua a ser apropriado conforme os parâmetros do ano 1. O que foi ajustado no ano 2, ele incrementa, ele complementa no resultado da companhia essas modificações. Então, nesse plano, a gente sai de um valor justo dessas opções de R$80 mil no ano 1 para um ajuste de 38.400 no ano 2. Então, totalizando uma despesa a apropriar em 6 anos de R$118.400. Então, a gente tem que tomar cuidado quando o negócio faz uma alteração nessas outorgas e, em muitos casos, elas devem refletir esses efeitos na contabilidade. Deve-se tomar muito cuidado com esses eventos, tá bom? Vinícius, algum comentário aqui? A gente pode seguir? Não, eu acho que é isso. Acho que aqui é interessante a questão de como vai aumentar o valor justo, né? Aqui não quero entrar muito no mérito, mas vamos pensar que você tem um preço de exercício de 100, né? E no segundo ano ele foi para 40. O valor justo dele é 0. Vocês concordam comigo? Ele não vale nada essa opção. E quando eu faço um novo ajuste, ele vai para o 9,7. Tá? Então é só para o pessoal entender um pouco a matemática aqui. Então esse 9,7 ele vai ser incrementar vezes a quantidade de opções ali, ele vai ter que ser refletido na despesa. Então é aquela questão, eu não vou reconhecer só o plano original, eu vou continuar reconhecendo o plano original, mais o plano ajustado desse 9,7 vezes a quantidade das opções. De novo, olha a diferença que temos aqui e é muito semelhante ao que a gente viu do Google, né? O aumento na despesa reconhecida pela companhia. No caso do Google, foi 400 milhões de dólares em 5 anos. Aqui a gente está falando que foi 38 mil também em 5 anos a partir do ano 2. Né? Então aqui é um reflexo do que a gente comentou anteriormente. Então aqui é a história sendo contada, pessoal. O mercado obriga a fazer readequações pela movimentação. As empresas fazem essa modificação e bate na contabilidade. Então, nesse movimento que a gente tem visto de fazer essas readequações por conta do queda no preço das ações, daí por conta do aumento na taxa de juros na grande maioria, isso bate na contabilidade de outras formas. Entendeu? É muito interessante isso. Mas, por favor, Lu, você quem tem mais alguns comentários Perfeito. interessantes aí. Claro. No próximo slide, a gente traz um mesmo exemplo, mas ao invés de um aumento do valor justo por meio de quantidade de ações, a gente viu no slide anterior que era o valor do strike que foi modificado, que altera o valor justo dessas opções. Nesse segundo exemplo, a gente tem algo similar, mas agora pela quantidade de ações. Então, no ano 1, a empresa concede uma outorga ao CEO de 1.000 ações. Então, nesse caso, não são mais opções de ações, são ações efetivas. Então, a empresa vai emitir as suas ações para o CEO com o vest condition de 3 anos. Então, o CEO tem que permanecer na empresa por 3 anos para ter acesso direito a essas opções que foram outorgadas. E o valor das ações, no valor justo na época desse agreement, era de R$15. No segundo ano, a empresa adiciona nesse plano mais 2.000 ações. Então, no decorrer desses 3 anos, o CEO teria direito a 3.000 ações. Mas o valor justo dessa segunda tranche do segundo ano é diferente do ano inicial. Então, são R$5 cada ação.
O que acontece contabilmente? São 2 planos correndo em paralelo, em prazos diferentes, como a gente viu no exemplo anterior. O valor justo de 3 anos do ano 1 percorre os 3 anos e com as condições iniciais, então é uma despesa linear de R$5.000 por ano, totalizando 15 mil. E no segundo ano eu tenho uma adição de mais R$5.000 em cada período, no ano 2 e no ano 3. Então eu tenho um aumento no valor justo despesado no resultado pelo aumento da quantidade de ações. Então, todos os eventos de modificação, esse é o highlight que a gente quer trazer para vocês. Esses eventos de modificação têm impacto na contabilidade e os gestores, tanto contábil quanto o gestor de RH, que cuida provavelmente desses planos, tem que ficar atento nessas despesas que podem ser incorridas. Vou seguir para o próximo slide. Vinícius, se tiver algum complemento, vou seguindo. O último exemplo é quando é não benéfico para o colaborador. No primeiro ano do agreement que foi feito, houve uma redução das emissões e um aumento do prazo para 6 anos. E no segundo ano, houve um segundo aumento no prazo de 6 para 8 anos. O que acontece contabilmente? Nesse evento, nada. A contabilidade continua contabilizando o plano original, que é o princípio da prudência que o Vinícius comentou. O contábil, quando é benéfico para a empresa, né, que não é benéfico para o funcionário, a empresa continua despesando o que havia sido acordado inicialmente. Não existe uma modificação para reduzir essa despesa ao longo do tempo. Então, tem que tomar cuidado com esses pequenos gatilhos. Vinícius, volto contigo. Obrigado, Lu. E aí, pessoal, acho que aqui o principal ponto que eu queria trazer para vocês novamente é: a gente não consegue cobrir tudo. Aqui realmente a gente queria deixar aquela pulga atrás da orelha em vocês, tanto na questão, poxa, como que eu estou fazendo atualmente, quero saber um pouco mais, quanto tem outros assuntos que a gente gostaria muito de tratar. Vou dizer alguns aqui. O que acontece quando eu tenho uma classificação de equity settled e eu tenho que mudar para cash settled? Como que funciona isso? Ou, Vinícius, você falou várias vezes que não é linear sempre. Pô, mas é linear, eu tenho 1, 2, 3 anos. Mas isso pode ser diferente naquelas questões que a gente falou do cliff, que é o quê? Eu tenho uma parte que vence em 1 ano, uma parte que vence em 2 anos, uma parte que vence 3 anos. E assim podemos seguir. Isso é diferente, ela não vai ser reconhecido linear. Então, outro assunto. Transações intercompany, isso também é muito comum. Poxa, o funcionário está aqui no Brasil, mas ele recebe ações da matriz lá fora, porque a matriz lá fora que é capital aberto. Vocês vão lembrar de um ponto que o Gustavo falou, que, poxa, como que eu vou ter liquidez? Se a empresa está aqui no Brasil, ela é fechada e o funcionário trabalha aqui, normalmente ele vai receber ações da empresa lá fora, capital aberto, para ele conseguir ter uma saída de liquidez, conseguir vender isso. Poxa, como que isso é tratado, né? E quando eu tenho que pagar para devolver de alguma forma dinheiro lá para fora, a minha empresa, então ela vai pagar para o meu funcionário, mas normalmente fala assim, opa, eu emiti ações para mim, pessoal aí embaixo, subsidiário, devolve o meu dinheiro. Então isso também tem efeitos contábeis diferentes. Eu posso ter situações que falam, como que eu trato os meus tributos diferidos nessa situação? Quando meu valor justo aumenta, quando meu valor justo diminui. Vocês vão ver, se vocês tiverem curiosidade, avisem a gente que a gente traz esses assuntos nos nossos próximos treinamentos da Accounting Journey, que a depender da movimentação, a contabilidade é diferente, não é fazendo reversão apenas, faz de uma forma, depois quando faz o caminho contrário, eu reverto a contabilização. A gente falou bastante também de valor justo, né? Quando a gente fala de opções, fala, poxa, por que a data, quando eu falo de stock option, na data da outorga a ação é 100, o meu preço de exercício é 100, mas o meu valor justo é 20. Por que não é 100? Porque aqui, quando a gente vai fazer uma valorização de uma opção, eu tenho modelos matemáticos, que a gente chama normalmente, são os mais conhecidos, vocês podem ter já escutado, de Black-Scholes, modelo binomial, que vão precificar essas opções, que vai depender muito do quê? Do risco, volatilidade, preço de exercício, tempo,
dividendos futuros a serem distribuídos. Então, tem um monte de coisa a ser considerada que vai definir aquele 20. Aquele número pode ser 20, pode ser 25, pode ser 30. Então, ela pode variar mesmo o valor do preço de exercício sendo 100. Então, são outros assuntos muito relevantes. Tem um conceito aqui que também bate bastante, vocês podem já ter escutado, que fala de taxa de saída, ou forfeit rate, que é o quê? Fala, poxa, Vinícius, eu tenho um histórico de que de 20% dos meus funcionários saem da minha empresa. Então, se eu nunca ajustar esses números que eu faço, eu vou estar inflando, né, minha despesa, porque não necessariamente eu vou sempre pagar tudo, os funcionários vão saindo. E aí existe um conceito que é essa taxa de saída, ou forfeit rate, que você vai dando uma suavizada nesses efeitos, de forma que ele tente a compensar as entradas e saídas. Então tem muito assunto aqui, pessoal, que pode ser explorado, todos eles relevantes, que podem ter efeitos contábeis, que a gente está chegando no final do ano, né? Que ainda dá tempo de dar uma discutida, uma revisada. Então, qualquer coisa, estamos à disposição aqui. Queria agradecer os minutinhos novamente. Foi rápido, mas espero que a gente tenha trazido um pouco dos movimentos que a gente tem visto no mercado. Agradeço novamente e imensamente o Gustavo pela participação dele. Quem tem curiosidade ali, depois dá um Google na Distu para conhecer um pouco mais da empresa. Manda uma mensagem para mim e para o Gustavo. E também queria agradecer ao Lu aqui, meu braço direito nesse assunto. Sofre bastante, toda hora uma dúvida nova que a gente tem que correr aqui para responder. Mas, de novo, pessoal, a gente fica à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigada a vocês. Foi muito enriquecedor, eu adoro participar desses encontros virtuais, porque apesar de eu ser jornalista, gente, eu aprendo tanto, porque conhecimento nunca é demais, né? Acredito nisso, então, muito obrigada, foi demais, foi muito legal. E agora, para finalizar, eu tenho uma super notícia, uma super novidade, que algumas pessoas pode ser que não saibam, que é sobre a Black Friday da KPMG Business School. Para que ter só um dia, uma última sexta-feira de novembro, se a gente pode ter um mês inteiro de Black Friday? E foi isso que a gente decidiu fazer para impulsionar a capacitação de vocês em vários temas, de várias áreas diferentes. A gente tem muitos treinamentos e programas completos de, por exemplo, governança, riscos e compliance, tem a Accounting Journey, que o Vinícius falou várias vezes, tem IPO, combinação de negócios, inteligências artificiais, trade compliance, assim, a gama é muito grande do nosso portfólio, então eu convido vocês a entrarem no nosso site, seguirem a gente nas redes sociais e darem uma olhadinha nas promoções que estão valendo muito a pena. E é isso. Eu queria lembrar também que para ter o ponto de hoje, vocês precisam ter se inscrito ali naquela lista de presença. E também convidá-los para o IFRS Summit, que vai acontecer no dia 23 de novembro, das 9 às 18. É a última temática do Accounting Journey desse ano. Então, vamos preparar várias coisas legais, diferentes. E eu convido vocês, quem participa do Accounting Journey sabe que todos os treinamentos são muito únicos, a gente capricha e convido vocês a se inscreverem. É isso, boa noite para todos e até mais.